Olá, amigos e amigas online. Então, gente, continuando o nosso projeto. No final da aula anterior, eu passei para vocês a informação de que a LDO, ela ganhou mais importância com a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. E deixei bem claro o seguinte: você deverá ficar atento para as questões que venham a cobrar características da LDO segundo a Constituição Federal ou segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois as bancas misturam as características para tentar lhe induzir a um erro. Todas são da LDO, mas se ela cobrar segundo a Constituição Federal, é de um jeito. Segundo a LRF, teremos outra resposta. E é assim que eu vou retomar o nosso curso, resumindo, já que eu separei agora as principais características, matérias tratadas na LDO, segundo a Constituição Federal e segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos começar na tela? Bem, matérias tratadas na LDO. Eu começo com a Constituição Federal. Levem para a prova, hein? Muitas dessas características já vimos, outras ainda veremos. Instituída pela Constituição Federal, a LDO é um instrumento norteador da elaboração da LOA, na medida em que dispõe para cada exercício financeiro sobre as prioridades e metas da administração pública federal, a estrutura e organização dos orçamentos, as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos da União e suas alterações, a dívida pública federal, as despesas da União com pessoal e encargos sociais, a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento, as alterações na legislação tributária da União e a fiscalização pelo Poder Legislativo sobre as obras e os serviços com indícios de irregularidades graves. Então, gente, de forma aí bem didática, bem objetiva, levem essas informações para a prova. São as matérias tratadas na LDO segundo a Constituição Federal. Mas se a banca cobrar segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos utilizar esse esqueminha aqui. A LRF atribuiu à LDO a responsabilidade de tratar de outras matérias, tais como estabelecimento de metas fiscais, fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira, publicação da avaliação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores civis e militares, avaliação financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador e projeções de longo prazo dos benefícios da LOAS, margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada e também a avaliação dos riscos fiscais. E dessa forma, fecho mais um instrumento de planejamento, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não vamos esquecer como o sistema orçamentário brasileiro atualmente ele se apresenta. Eu falei para vocês que ele é multidocumental, porque ele apresenta o PPA como instrumento de planejamento, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. O PPA representa o quê? O querer fazer. A LDO, o poder fazer. E a LOA, já no finalzinho, representará o instrumento que vai materializar as ações do governo. É quando o governante coloca a mão na massa, é quando ele sai do nível estratégico, quando ele acaba de elaborar o seu nível tático e agora entregará as suas ações para a sociedade através da Lei Orçamentária Anual. É colocar a mão na massa, é executar, é realizar as ações. Então vamos à última lei orçamentária dentro do sistema orçamentário brasileiro, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. A ela. LOA. A LOA desse ano é a Lei número 13.255,
de 14 de janeiro de 2016. Ela foi aprovada, vocês vão perceber, quando chegar nos prazos da LOA, com bastante atraso. Mas isso até vai gerar uma consequência pelo atraso da aprovação da LOA, que você entenderá no assunto ciclo orçamentário. Mas desde já, saibam que a LOA deste ano foi aprovada depois do prazo fixado pela Constituição Federal. O que representa a lei orçamentária anual? Bem, a LOA, como ela vai materializar as ações, ela deverá estabelecer dentro do seu planejamento operacional a previsão das receitas e a fixação das despesas, que são os gastos. Então, o governante, ele deverá, através desse instrumento de planejamento, definir quanto ele acha que vai arrecadar para o próximo ano e, a partir daí, qual o seu limite de gasto. Gasto com a educação, gasto com segurança, gasto com transporte, gasto com saúde, enfim, atender às necessidades públicas da coletividade. Fui buscar dentro das matérias vinculadas no site do planejamento, do Senado, do Congresso, da SOF, alguns pontos que eu percebi e achei que poderiam ser cobrados em provas de concurso. Você não vai encontrar em livros isso daí, por enquanto não. Daqui a pouco sai o meu, aí você vai encontrar sim. Daqui a pouquinho vai sair o meu livro, hein? Então, fui buscar dentro desses sites informações que têm cara de questão. Informações, como eu falei, que só vão aparecer aqui, por enquanto, né? Só vão aparecer por aqui. Quais são essas folhas? A banca ela poderá até perguntar a você na hora da prova. Imagine, candidato, em relação à LOA deste ano, quais são os desafios para 2016? Já viram isso em algum lugar? Não, só tem aqui na tela. Desafios para 2016. Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC. Programa de Investimentos em Logística. Brasil Pátria Educadora. Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Então, desafios para 2016. Um breve resumo de cada um desses desafios. Eu começo com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC tem sido fundamental para o desenvolvimento e o resgate da cidadania, porque amplia a infraestrutura do país, gera empregos e democratiza oportunidades. Ademais, o desenvolvimento sustentável depende de duas variáveis associadas ao PAC, o investimento e a produtividade. Agora, Programa de Investimentos em Logística. O Programa de Investimentos em Logística foi criado pelo governo federal em agosto de 2012 e juntou-se ao PAC, na tarefa de ampliar o investimento e a produtividade, superando os gargalos de infraestrutura. Brasil, Pátria Educadora. A prioridade deste novo mandato é fazer do Brasil uma pátria educadora, democratizando o acesso ao conhecimento. A adoção do lema de governo advém da certeza de que só a educação universal de qualidade, em todos os níveis, mudará, em definitivo, as relações de desigualdade entre os brasileiros, bem como o patamar econômico, social e tecnológico do país. Isso está no papel, hein? Está no papel. E Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. No próximo ano, por que no próximo ano? Porque isso vem do ano anterior, 2015, ano da elaboração da LOA para 2016, né? Então, no próximo ano, agora 2016, todos os olhos estarão novamente voltados para o Brasil, agora em razão dos Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo do mundo. Mais uma vez, teremos a honra e o orgulho de mostrar o que temos de melhor, o que nos caracteriza enquanto povo e país. Temos uma economia diversificada, reduzimos as desigualdades sociais e, portanto, somos capazes de superar qualquer desafio. Não vou entrar na seara política, estou apenas mostrando o que está no papel. Se isso condiz com a realidade, é outro assunto. Mas aqui, a minha preocupação é com a prova. A nossa realidade é com a prova.
Então, esses são os desafios para 2016 que a LOA ela se dispôs a solucionar. Então, uma pulhazinha que pode aparecer na nossa prova. E que apareça agora, né? E que apareça, pois muita gente vai rodar, exceto você que está fazendo aqui esse projeto começando do zero. Pois eu tenho oportunidade e tenho tranquilidade, já pela carga horária extensa, de trabalhar com os detalhes o nosso assunto, a nossa matéria. Então ficou bem claro, gente, que a lei orçamentária anual, ela vai materializar as ações. Ela vai colocar em prática tudo aquilo que foi planejado estrategicamente no PPA e depois organizado taticamente através da LDO. E para isso a LOA, ela deverá apresentar o quê? Recursos e despesas, receita e gasto. Então a LOA, em relação à sua configuração, basicamente é isso. De um lado, ela evidenciará a receita. Do outro lado, ela evidenciará a despesa. Então, desde já, eu quero que vocês tenham em mente esse layout, essa configuração da LOA. Vejam. De um lado, a receita, do outro lado, a despesa. Essa receita é a chamada receita prevista. Por que receita prevista ou estimada? Ora, se eu estou elaborando uma LOA agora em 2016, é porque ela se refere a 2017. Então, eu vou estimar uma arrecadação para o próximo ano. Já do outro lado, temos a despesa, que é a despesa fixada. Fixar significa impor um limite. E esse limite jamais poderá ser ultrapassado, a não ser que venhamos a criar um novo limite. Mas aí também este não poderá ser ultrapassado. A mensagem que encaminhou o projeto de lei orçamentária para este ano teve essa capinha aí, olha só. Mensagem presidencial, projeto de lei orçamentária de 2016. Para que você veja essa matéria tratada na LOA, que é uma matéria financeira, já de cara temos o artigo 1º da lei. Esta lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2016, no montante de, olha a conta grana, 3.324.715.705 reais. E fixa a despesa em igual valor. Então, a receita é estimada, a despesa é fixada. Jamais validem uma questão, caso a banca venha fixar a receita. Não, a receita não pode ser fixada, porque ao fixar a receita, você iria impor um limite de arrecadação. E você sabe, tanto quanto eu, que para o governo o céu é o limite para ele arrecadar. Quanto mais ele arrecade de receitas, para ele é melhor, ok? Então essa é a configuração da lei orçamentária anual. Configuração reforçada pela Constituição Federal, em seu artigo 165, parágrafo 8º. Vamos ver. Artigo 65, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Vou parar aqui, é o que me interessa por enquanto. Então, mais uma vez, a previsão da receita, a fixação da despesa. Cuidado, pois as bancas trocam, invalidando a questão. Jamais marquem como correta a questão alternativa que vem afirmar que a receita é fixada. O que pode acontecer é o seguinte: receita prevista, despesa fixada, certo? Receitas e despesas previstas, certo? Agora, receita fixada, jamais, ok? Então é assim que começaremos a trabalhar com a lei orçamentária anual. De um lado, receita prevista, do outro lado, a despesa fixada. Em relação à previsão, veremos depois, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 12, trouxe a técnica para se estimar a receita. Mas estimar, prever, nós conseguimos visualizar. Do outro lado, tem a fixação do gasto. Essa fixação é um pouco diferente. O que significa fixar a despesa? Significa impor um limite. E na administração pública, esse limite ele é dado através de um mecanismo, através de uma figurinha que nos seguirá ao longo de todo o curso. Vejam qual é. De um lado, a receita prevista, do outro lado, a despesa fixada através de créditos. Créditos orçamentários, ou seja,
quando a LOA é aprovada inicialmente, ela vai liberar os chamados créditos orçamentários ou créditos iniciais, tanto faz. Gente, para que você entenda melhor, imaginem que eu recebi um cartão de crédito. Um cartão de crédito, uma operadora X, onde ela me autorizou a gastar até 20 mil reais. Vejam, eu tenho um cartão de crédito com limite, 20 mil reais, limite de 20 mil. Eu estou liso, como de costume, estou liso, mas tenho um cartão para gastar. Vou lá a uma loja e passo o cartão. Vou realizar o gasto? Vou, eu tenho um cartão de crédito, ele foi aprovado, ele tem um limite e eu estou dentro do limite. Então vejam que eu realizei um gasto sem ter um centavo no bolso. Essa mesma lógica poderemos utilizar para a lei orçamentária anual. A operadora seria quem? O Poder Legislativo, que ao aprovar o orçamento, liberou créditos na ordem de 3 trilhões, lá vai bolinha, para o Poder Executivo. Mesmo estando liso, ele pode realizar um gasto. Logicamente que existem regras que vão impedir, que veremos mais adiante. Mas onde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês que a condição para se executar o orçamento, e isso é cobrado em provas de concurso, a condição para se executar o orçamento não é a existência de recursos, de numerário, mas sim a existência de créditos orçamentários. Então, se uma unidade ela tem crédito, mas não tem numerário, ela poderá executar o orçamento. Se essa mesma unidade ela não tem crédito, mas tem numerário, ela não poderá executar o orçamento. E se ela tiver crédito numerário, também pode executar o orçamento. Então, qual é a condição para se executar o orçamento? É a existência de créditos. Já peguei algumas questões onde a banca afirmou que o orçamento só poderia ser executado se o órgão tivesse ao mesmo tempo crédito e recurso. Não, basta ter o crédito orçamentário, que ele já terá condições de executar o orçamento. Então, quando a lei orçamentária anual é aprovada inicialmente, ela liberará o quê? Os créditos orçamentários, que são os créditos iniciais. Mas imagine que durante o ano, algumas situações poderão acontecer. Situações que não foram previstas anteriormente. Situações que não foram planejadas devidamente. Mas elas aconteceram. E agora? O governante, só porque não planejou, só porque ele foi, digamos, incompetente nesse planejamento, deixará de atender essas novas necessidades públicas? Claro que não. Eu falei para vocês que as necessidades públicas serão atendidas pelo governante. Ele tem a obrigação de atender a essas necessidades. Ele pode e deve. Chamei de poder-dever quando conceituei as necessidades públicas. Estão lembrados? Se não, voltem a fita, vão lá para a primeira aula, que vocês vão encontrar isso aí. Bem, mas o fato aconteceu e o governante ele vai ter que atender a essas novas necessidades públicas. Mas como, Wilson? Você falou que há um limite de gastos. Se é um fato novo, ele vai extrapolar esse limite. Exatamente. Mas, pensando nisso, a Lei 4320/64, em seus artigos 40 a 46, criou um mecanismo que irá possibilitar alterar o orçamento durante a sua execução. Como chamamos esse mecanismo? Vamos ver. Esse mecanismo é chamado de créditos adicionais. Ele possibilita alterar o orçamento durante a sua execução. É um assunto que terá um capítulo específico, mas eu preciso antecipar alguns conceitos para que você possa entender artigos da Constituição Federal que versam sobre a Lei Orçamentária Anual. Bem, crédito adicional é o gênero. Dentro desse gênero, temos modalidades, que são 3. Suplementares, especiais e os extraordinários. Todos são créditos adicionais, mas cada um com a sua respectiva finalidade. Os suplementares serão utilizados para o reforço. Eu já tinha o crédito, mas quis aumentar a dotação, então vou reforçar utilizando um adicional suplementar. Agora, se durante o exercício, se durante o ano, o governante resolver realizar uma nova despesa, ele terá que abrir um crédito adicional especial. E se ele estiver diante de uma emergência ou de uma urgência,
o tipo do adicional será o extraordinário. Então, temos aí 3 tipos, 3 modalidades, suplementares, especiais e os extraordinários. Tudo isso eu tive que antecipar em razão da Constituição Federal, que ao tratar da Lei Orçamentária Anual, em alguns pontos cita o crédito adicional. Então, observem inicialmente o artigo 67, inciso 1. São vedados: 1. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Olha aí, gente. A Constituição Federal exige que todo programa, que todo projeto, para ser executado, para ser iniciado, deverá ser incluído na LOA. Desta forma, o Poder Legislativo terá conhecimento, irá aprovar ou não. Observem que a Constituição Federal, o texto da Carta Magna, não trouxe nenhuma exceção. Então, cuidado com as questões que venham afirmar: são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Exceção feita aos programas sociais. Errada a questão. Não há exceção nenhuma. Todos os programas, todos os projetos deverão ser incluídos na Lei Orçamentária Anual. Ainda são vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Vamos aqui entender. São vedados, proibição, né? A realização de quê? Despesas. Ou a assunção de quê? Obrigações que excedam os limites. Créditos orçamentários aqui são os créditos iniciais. E os adicionais são aqueles 3: suplementares, os especiais e os extraordinários. São aqueles 3. Digamos que inicialmente o orçamento liberou 100 em créditos iniciais. E adicionalmente, colocar aqui, ó, créditos adicionais, 30. Então, 130 significa o quê? O limite de gastos. E é isso que a Constituição Federal, foi esse limite que a Constituição Federal estabeleceu e proibiu que despesas, que obrigações excedam a esse limite. Em hipótese alguma, poderemos ter uma despesa ou poderemos assumir uma obrigação que exceda 130, que o somatório ultrapasse 130, porque 130 é o limite inicial e o adicional. Também observem que o texto previsto na Constituição Federal não trouxe nenhuma exceção. Então, mais uma vez, aí vem a banca e coloca assim: a Constituição Federal veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, exceção feita aos extraordinários, por se tratarem de situação de emergência. Aí você, puxa vida, o extraordinário realmente é para a situação emergencial. Então deve estar certa essa questão. Errada, não há nenhuma exceção. A Constituição Federal, aqui, ela generalizou, não excetuando nenhum dos 3 créditos adicionais, nem os suplementares, nem os especiais, nem os extraordinários. Ainda são vedados a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Olha só, não há dentro da Lei Orçamentária Anual a figura dos créditos ilimitados. Não. Todo crédito, quer seja ele inicial, quer seja ele adicional, tem que ter um valor, pois com base nesse valor é que o Poder Legislativo vai controlar o gasto. Não existe, gente, mais uma vez eu repito, não existe dentro da LOA uma dotação, que é um crédito ilimitado, sem ter o seu valor estipulado. Mais uma vedação da Constituição Federal. Desde o início, eu venho falando para vocês, olha, em 88, a Constituição Federal modificou radicalmente o sistema orçamentário brasileiro, ao criar o PPA, ao criar a LDO. Pergunto, a Constituição Federal de 88 criou a Lei Orçamentária Anual?
Respondo, não, mas ela deu uma nova roupagem. Então, lembrasse que eu falei assim? Não criou, mas deu uma nova roupagem. E é essa nova roupagem que veremos agora. O que fez a Constituição Federal em relação à Lei Orçamentária Anual? Ela deu uma repaginada, ela deu uma melhorada em relação ao seu conteúdo e à sua divisão. Isso está onde? No artigo 165, parágrafo 5º, incisos 1, 2 e 3 na tela. A Lei Orçamentária Anual compreenderá 1. O orçamento fiscal. 2. O orçamento de investimento das empresas. E 3. O orçamento da Seguridade Social. Mas, Wilson, que nova roupagem é essa aí? É que antes da Constituição Federal, a LOA era assim. Não havia uma divisão. Só que agora, dentro da LOA, temos 3 orçamentos, depois da Constituição Federal, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. Gente, são 3 orçamentos dentro de uma única lei orçamentária. Jamais validem uma questão, caso a banca venha afirmar ou venha chamar de lei do orçamento fiscal. Não, não é lei do orçamento fiscal, não é lei do orçamento de investimento, nem é lei do orçamento da Seguridade Social. São 3 orçamentos dentro de uma única lei orçamentária. Então, cada ente da federação tem a sua única lei orçamentária e há uma divisão em 3 orçamentos: o fiscal, o investimento e o orçamento da Seguridade Social. Isso é cobrado. Essa ideia que eu acabei de passar para vocês é cobrada. Além dessa ideia, as bancas cobram o quê? O conteúdo de cada um desses orçamentos. Conteúdo do orçamento fiscal, conteúdo do orçamento de investimento e o conteúdo do orçamento da Seguridade Social. Então, você deverá se preparar nesse sentido, pois isso será cobrado. E se a banca cobra, eu explico na tela. Orçamento fiscal, começo com ele, hein? Artigo 65, parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá. Inciso 1. O orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Vamos aqui organizar. Primeiro, você encontrará dentro desse orçamento aqueles que foram instituídos e são mantidos por quem? Pelo poder público. Instituídos, criados. E mantidos significa o quê? Mantidos significa todos que estão no orçamento fiscal vão receber do poder público recursos para o pagamento de suas despesas de pessoal ou de custeio em geral ou de capital. Então, se receberem recursos para o pagamento dessas despesas, são mantidos pelo poder público. Então, foram instituídos e são mantidos pelo poder público, já é um grande indício de que ele irá figurar no orçamento fiscal. Então, quem agora, vamos nominar, irá aparecer nesse orçamento? Olha só, poderes. No orçamento fiscal federal, poderes da União. Aí você tem poder judiciário, poder executivo e o poder legislativo. Além desses 3 poderes, Ministério Público e Tribunal de Contas. Que mais? Os fundos. Os fundos especiais também irão aparecer nesse orçamento. Fundeb, Fundo de Saúde, etc. Órgãos e entidades da administração direta e indireta. Você tem as autarquias, fundações públicas e as chamadas estatais dependentes. Essa é a composição do orçamento fiscal. Então, gente, eu vou melhorar ainda, mas de cara, você já sabe, não é? Todos aqueles que foram instituídos e são mantidos pelo poder público já representa isso aí, já representa o indício de que irá figurar no orçamento fiscal. Em relação ao seu conteúdo,
no que diz respeito a descrever quem realmente irá figurar nesse orçamento, farei isso, mas daqui a pouquinho quando eu voltar. Até já.